Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital e hoje vamos falar de assuntos muito importantes para todo investidor. Vamos falar aí da super quarta, do que esperar, né, para as reuniões de quarta-feira, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, dos bancos centrais para definição da taxa de juros básica. Tem um assunto importante que é a movimentação de juros do Japão. Isso aí promete, né, grandes emoções para o mercado essa semana. E também, né, os reflexos da primeira semana de Donald Trump na presidência americana, né, e o que a gente pode também já começar a ver de sinais, né, nos mercados. Então isso vai ser a pauta aí, claro, vai ter muito mais coisa, então fique ligado. Quem já é inscrito aqui do canal, já curte, já deixa seu like, compartilha com as pessoas que realmente você sabe que gosta de economia. E quem está chegando agora no canal, claro, olha o vídeo, vê se você vai gostar e ao final deixa seu curtir, compartilha, comenta, tudo que é importante. E é legal ver que mais pessoas já estão comentando nossos vídeos e trazendo grandes insights. Hoje a gente vai falar de alguns aspectos aí que vieram, né, de uma forma colaborativa de alguns inscritos do canal. Então, iniciando aqui, já compartilhando os nossos slides semanais. O primeiro deles é um muito preocupante, que é a questão da inflação implícita para 2 anos, é o break-even de 2 anos aqui no Brasil, num patamar extremamente elevado, em 7,35. Isso significa, gente, que a inflação média esperada para o mercado para os próximos 2 anos é de 7,35. Né? Na dinâmica, vamos pensar o seguinte, hoje está próxima a 5. Se eu for falar que é a média, significa que eu vou ter em algum momento inflação maior do que isso. Então, notem que lá em 2021, 2022, em plena disparada da inflação, que chegou, né, a patamares bem elevados, acima de 2 dígitos, a gente pode ver aqui que ela não, na inflação implícita para 2 anos, ela não passou, né, do que ela está hoje. Né? Aqui a gente chegou a ver praticamente no início do ano 8% de inflação implícita de 2 anos. Então, olha aqui como um ajuste, né, monetário, um ajuste fiscal aqui no Brasil vai ser imprescindível para poder controlar essa inflação. Até mesmo o governo vem falando muito de controle de preços, de dar um jeito de realmente baixar o preço dos alimentos no Brasil, mas isso não acontece, né, do nada. Isso é preciso, né, de forma muito, digamos assim, austera, né, controlando o gasto, fazendo, né, o ajuste primeiro na parte do governo, para depois, né, um reflexo, né, nos preços. A gente sabe que quando tenta-se combater somente o efeito, o problema persiste porque não foi tratada a causa. Então, a causa dessa inflação implícita alta, principalmente nos alimentos, é a questão fiscal, né, que vem impactando diretamente na inflação brasileira. Então, fica aqui a perspectiva de uma inflação muito alta para os próximos 2 anos. E o reflexo disso direto é a questão da taxa de juros, que está prevista agora, né, para a reunião de quarta-feira, num patamar aí de 1%. Ainda tem uma parte do mercado apostando em 1,25%, mas o consenso vem se formando em 1%. E nas próximas reuniões, também 1% no mês de março, depois maio, junho, julho, mais ou menos ali 0,5% e 0,25% em julho. Então tem essa perspectiva de uma redução, chegando aí muito próximo a 16%, uma parte do mercado apostando em 16%, mas a maioria aí deixando como certo a perspectiva de 15,75%. E algumas casas já de relevância, alguns bancos relevantes, também colocando aí, se eu não me engano foi o Itaú, que colocou na sua perspectiva aí a taxa Selic a 15,75%. Então não tem muito como fugir. Essa inflação implícita altíssima, uma questão, né, de ajuste fiscal ainda em andamento, sem grandes anúncios concretos, e ainda por cima, né, uma expectativa aí de pressões inflacionárias grandes para os próximos anos, o Banco Central vai ter que subir juros, então não tem como escapar disso. Então vamos acompanhar aí o que vai ser a semana, uma semana decisiva demais, porque a gente vai saber como é que vai ser a condução do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, né? E por outro lado, né, a gente vê lá na... Opa, esse gráfico está fora de ordem, pessoal, peço desculpa. Esse aqui é o Conference Board, é o Índice de Atividade Econômica Americano. Ok, já vamos falar dele só para deixar um alerta, né? Desde dezembro, né, de 2021 até agora, praticamente o tempo todo em território de contração econômica.
Então, agora, final do ano, em dezembro, também foi, apesar de novembro ter sido um mês positivo, mais positivo desse período, mas a perspectiva, né, que o Banco Central americano tem é de uma retração econômica à frente. Esse gráfico aqui, agora já de fato seguindo, né, no assunto Brasil, né, peço desculpa que ficou fora de ordem, mas para a gente não precisar voltar, acabei já comentando, depois eu só puxo o gancho. Mas então, indo para a questão, né, de juntar todas essas peças, fiscal, inflação, claro que a taxa de juros alta ajuda a nossa moeda, porque atrai capital estrangeiro e gera, né, uma certa demanda por real. Porém, na Bolsa de Chicago, as apostas na queda do real frente ao dólar, então o dólar se valorizando, seria o dólar aumentando de valor aqui no Brasil, ainda segue, né, num patamar bem considerável. Claro, longe de recordes históricos, como foi em agosto de 2024, mas num patamar ainda bem considerável. Então, não tem ainda um otimismo. Apesar de o dólar ter dado uma retraída nessa última semana, ainda num patamar de extrema pressão, olhando uma perspectiva de médio e longo prazo. Quando a gente olha mais da perspectiva aqui interna, os fundos nacionais estão apostando na alta do dólar, então reduziram um pouco, né? Chegou a algo aí próximo a 4 bilhões de apostas, agora 421 milhões de apostas na alta do dólar frente ao real, seguindo na mesma linha. E os fundos estrangeiros, que normalmente têm uma postura mais comprada, estão reduzindo um pouco aí essa exposição, mas ainda muito próximo, né, de um patamar de topo. Então, podem ver que lá em 2022 eles saíram de um patamar comprado, sim, em 20 bi, mas foram aumentando a mão durante 22, 23, 24, olhando para isso que a gente está falando aqui agora, uma perspectiva de médio e longo prazo de uma desvalorização do real frente ao dólar. Porque pense o seguinte, basicamente moedas elas são confrontadas pela sua oferta e demanda, claro, com base na confiança, por isso que o nome é moeda fiduciária. Quando a confiança é quebrada, quando o ajuste fiscal ele não é feito e a perspectiva de emissão de moeda, ou seja, a expansão da base monetária é alta, a tendência de médio e longo prazo é uma desvalorização daquela moeda. Então, isso é o que está acontecendo no real desde que ele foi criado em 94, mas com uma certa amplitude agora nesses últimos anos, né, devido principalmente ao fiscal, e o reflexo a gente está vendo aí na desvalorização da nossa moeda, apesar de ter se valorizado nessa última semana. Então, quando a gente olha, aqui dá para ver nitidamente que ó, essa valorização aí que a gente teve de final ali de dezembro para cá, principalmente de janeiro para cá, saindo num patamar de 6,20 para 5,92, 5,91 nessa semana que passou. Uma coisa interessante a gente correlacionar é o dólar index. O dólar index ele se valorizou muito desde a eleição do Trump, na verdade desde outubro, né, um pouquinho antes da eleição do Trump, e vem se valorizando, né, chegando no ápice ali praticamente na posse de Donald Trump. E aí ele teve uma correção nessa última semana e ajudou, né, nessa pressão o real a se desvalorizar também. Então, nesse caso aí, é uma coisa bem importante que, o real a se valorizar também. Então, nesse caso aí, a gente tem um arrefecimento de pressões externas à nossa moeda, o que facilita, né, a performance do real. E quando a gente vai para a Bolsa brasileira, o movimento está praticamente acompanhando, né? A nossa moeda se valorizou e o Ibovespa também. Então, neste ano, o Ibovespa performando 1,93, apesar de que na última semana houve uma pequena lateralização, mas mesmo assim ainda uma performance positiva, então uma performance positiva, né? Então, nesse caso, é bem interessante a gente analisar. E pelo fato, né, no final do ano, da nossa moeda ter se desvalorizado tanto, isso facilitou a margem de risco para que alguns estrangeiros, de fato, voltassem a apostar. Notem que no início de janeiro teve um bom período de saída de capital, mesmo com o patamar, né, da nossa moeda mais desvalorizada. E agora, nessa última semana que passou, a gente viu aí uma entrada de fluxo interessante. Então, o legal é que mesmo, né, com essa saída bem considerável de capitais no início de janeiro, a Bolsa conseguiu performar. Porque, de fato, ela já estava muito barata e muito depreciada, principalmente com aquela pressão fortíssima que houve no final do ano passado. Então, agora com essa retomada do fluxo, se esse fluxo for contínuo e seguir nas próximas semanas, a Bolsa brasileira também pode dar alguma demonstração aí de força.
E digamos assim, nesse interim, a gente vê que também há um certo otimismo em relação à Bolsa Brasileira, aqui olhando mais pela ótica do EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólar. Então, essa pequena valorização do real com uma retomada do Ibovespa, houve já um reflexo na camada de sentimentos também para o Brasil. Então, notem que ali em dezembro, o patamar era de extremo pessimismo. Nós falamos naquele período que aquele extremo pessimismo poderia abrir portas, né, para qualquer pequena melhora no nosso sistema, de já ter uma valorização e uma retomada do otimismo. Então, creio eu que a sequência dos acontecimentos, com o próprio Banco Central confirmando essa alta de juros de 1 ou 1,25 aí na quarta-feira, mais algum pacote fiscal que demonstre uma boa intenção do governo de fazer um ajuste, de colocar realmente as contas públicas, as instituições brasileiras funcionando, né? A gente teve o TCU essa semana colocando em contingência algumas verbas que estavam alocadas para o programa Pé de Meia. Então, tudo isso mostra aí que o Brasil, né, não vai degringolar para um cenário extremo e pode, né, reincentivar o investidor a olhar para o Brasil novamente. Mas também, né, alguns grandes players do mercado, como o CEO do Nubank, falou que lá fora, lá no estrangeiro, praticamente ninguém olha para o Brasil, porque o Brasil se tornou muito volátil, com várias, digamos assim, diferenciações em termos de realidade e fundamentos e narrativas. Então, isso tudo tem impactado a precificação do Brasil. Mas como tem impactado ao longo de muito tempo, o Brasil aí está muito barato. Então, qualquer melhora no sistema pode desbloquear aí uma certa performance brasileira nas próximas semanas e meses. Bom, já indo agora para assuntos globais, um ponto extremamente importante é a questão da elevação da taxa de juros do Banco Central japonês, que chegou no maior nível desde 2017, tá? A taxa de juros ela é muito baixa lá, muito, muito, muito baixa, só que qualquer aumento significa um percentual alto, e isso impacta diretamente os títulos japoneses que são usados como colateral em várias operações do mundo. Então, como é um título muito barato em termos de precificação, porque a taxa de juros deles, é praticamente irrisória, isso acaba, né, e teve por muito tempo taxa de juros até negativa, isso impacta, né, na capacidade, né, dos players, dos grandes players, de tomar capital a baixo custo também lá no Japão. E usam o título do governo japonês para poder fazer, né, operações com colateral, com garantias em outros mercados. Então, isso aí, qualquer mudança numa taxa de juros para cima, reprecifica esses títulos, baixando o valor deles e, consequentemente, isso impacta aí diretamente nas garantias, que exigem chamadas de margem, uma série de questões. Então, notem que é um assunto sensível e pode ter reflexo direto nos mercados essa semana. Visto que, né, agora, 7h47, acabei de tirar o print antes de começar aqui a call, para a gente poder ter essa perspectiva bem clara. E os mercados, lá principalmente o S&P 500, caindo 2,52% no mercado futuro. As empresas tech, que a gente vai falar na sequência, caindo 4,39% na abertura. Então, realmente uma pancada muito forte. Então, vamos ver como, de fato, né, o mercado vai abrir e vai começar as negociações essa semana com essa pressão extra aí do Banco Central japonês ter subido juros. Uma coisa interessante, olha como o timing ele é muito, muito assim, importante no mercado. Desde a última alta de juros, comparando 2006 com 2023, a gente pode ver que deu 17 meses até o start da grande crise financeira. Bom, desde a última alta até agora, desse ciclo atual, de julho de 2023, a gente também tem 17 meses. E aí vem, nesse final da semana passada, essa movimentação de juros do Japão que pode desencadear chamadas de margem essa semana. Então, olha como as coisas vão acontecendo de maneira até, de certa forma, cômicas, porque as datas, as coisas acabam batendo. Então, vamos torcer que não aconteça nada mais crítico essa semana, mas é um fator de risco bem importante e pode desencadear alguma reação em cadeia. E aí, né, entra aquele timing também da questão da desinversão da curva de juros. Então, aqui é a de 2 anos versus a de 10 anos, que passou de 2020, meio de 2022 até
né, próximo ao final, ali vamos lá, meio para o final de 2024, invertido. Foram mais de 2 anos, né, de curva invertida. E isso tem, né, um impacto direto na perspectiva de uma recessão à frente. Então, geralmente, quando esse tipo de movimento aqui acontece, ainda mais com essa intensidade que a gente viu, espera-se recessões à frente. Então, a gente teve a desinversão, que starta, né, a contagem regressiva para uma recessão. Então, também, né, mais esse fator. E aí, quando a gente olha a retomada do agregado monetário M2 americano, fica nítido a necessidade já de reestímulo, principalmente financeiro, né, dos mercados, para poder, né, sustentar algum tipo, né, de falta de liquidez. Né? Foi um caso raríssimo, até aqui, na verdade aqui não está falando, mas na matéria que eu peguei da Bravos Research, eles falam, né, que esse tipo de movimento foi visto apenas em 1929, quando teve, né, uma retirada forte de liquidez, o agregado monetário M2 chegou a cair mais de 5%, isso é raríssimo, tá? Faziam décadas e décadas que isso não acontecia, e agora a gente vê uma retomada da expansão da base monetária americana. Então, esse tipo de disparada da base monetária também tem uma correlação direta com crises. Mas notem que, geralmente, isso acontece depois da crise. Então, logo depois das crises, que são essas barrinhas cinzas, vocês veem uma disparada do agregado monetário M2, justamente com pacotes de estímulos e outras coisas. E agora a gente está vendo nessa retirada forte, claro, devido a todo o dinheiro que foi injetado na pandemia, mas agora a gente vê uma retomada aí da expansão da base monetária americana. E o reflexo, né, é uma pressão inflacionária e coloca, né, o Banco Central americano, justamente com o novo governo americano, numa sinuca de bico. Deixar a economia arrefecer e aí causar uma recessão e tudo, ou, né, agir de forma mais incisiva, até com um corte de juros para reestimular a economia e tudo. Só que isso não é possível. Então, o que aconteceu? Agora a gente vê praticamente o Banco Central parado, né? Nas próximas reuniões, até meio do ano, até julho, nós temos a expectativa de um corte de 0,25. Então, é muito pouco, praticamente sim, o Banco Central ele ficou paralisado com essa pressão inflacionária por um lado, o custo da dívida por outro, a base monetária expandindo. Então, são várias dinâmicas que estão, né, obviamente, sendo analisadas por todos os profissionais do Federal Reserve, do governo americano, e praticamente não tem muito o que eles fazerem no primeiro momento. Então, eles estão, de certa forma, presos numa sinuca de bico, esperando o desenrolar, né, das próximas semanas. E aí, com todo esse cenário que eu trouxe até aqui, com esse gráfico aqui eu quero trazer, né, um comentário de um seguidor do canal, Lorenzo, que ele fez, foi muito bem embasado, assim, achei bacana que ele trouxe. E ele fez o seguinte, em suma, ele fez o seguinte questionamento: pô, Glauber, tu falou de vários cenários de riscos no vídeo anterior, mas a gente nota, de fato, como tu mesmo comentaste, que tem um otimismo em relação à Bolsa Americana. A Bolsa Americana está em patamar de otimismo. Tá, mas por que isso? Por que tem tantos fatores de risco e, ao mesmo tempo, a gente vê um otimismo? Bom, hoje, a camada de sentimento que mais puxa o S&P 500 para cima é a camada justamente do otimismo. Então, a gente vê que o preço está sendo formado basicamente por uma sensação e um viés, né, psicológico de alta, né, para os próximos anos. Porque aí tem dois grandes pontos. Tu tem tanto o viés psicológico do ganhador, que é aquele cara que ele vai no cassino e como ele está ganhando, ele continua apostando, até que de fato ele perde e perde feio. Esse é um viés cognitivo bem estudado e tem, né, relação direta no mercado financeiro. Porque uma vez que a pessoa fica lá 10 anos, 15 anos ganhando, como é o... Dá para se dizer que o bull market americano já está durando praticamente 15 anos, tendo aquele pequeno solavanco que deu principalmente ali em 2022, mas é muito pouco perto, né, do big picture, né, que a gente vê a Bolsa Americana subindo aí de forma constante quase desde 2009, 2010. Então, isso aí é uma questão interessante porque cria um viés, né, do ganhador. Então, quando mesmo um cenário de riscos, de muitos fundamentos sendo deteriorados, ainda fica aquele certo otimismo de que, cara, vai continuar crescendo, vai continuar indo bem. E aí, além disso, né, tem a vitória do Donald Trump, que vem com esse discurso da era de ouro da América e todas essas questões, que, querendo ou não, afeta a camada de risco também, a camada de sentimento.
E aí, a gente tem outros dois fatores que estão colaborando quase que na mesma proporção com a parte do sentimento, que é a questão da demanda econômica, ou seja, uma economia forte, uma economia demandando muito produto, muito serviço, então uma pujança ainda econômica forte e a oferta ainda, né, se mantendo. Então, nós não tivemos ainda um choque de oferta, apesar de que, né, o indicador que demonstra um estrangulamento na cadeia de oferta e tudo, começou a demonstrar uma deterioração. E dá para ver que também, porque a gente já teve, né, em períodos que estava mais relevante a oferta do que agora. Então, basicamente, a gente tem uma economia pujante, ainda demonstrando bons resultados, né, em termos de balanço, e uma camada de sentimento aí realmente bem relevante ainda para o mercado, por esses fatores, né, o viés do ganhador e também o fator novo aí, que é a vitória do Donald Trump. E aí, consequentemente, a Bolsa Americana em patamar de extremo otimismo, que pode, né, num curto para médio prazo, se reverter aí para uma descontinuidade. Isso é fragilidade, né? Então, quando tem muito otimismo, também a gente tende a ver correções, que pode ser essa semana. Então, a gente está falando aí, a nossa call gravada antes da abertura dos mercados, e como vocês viram, já estão abrindo, né, de forma bem negativa nos Estados Unidos, então isso aqui já pode ser uma reversão à vista. E aí aqui, né, no S&P 500, se mantendo acima tanto da média móvel de 50 dias, quanto da de 200 dias. Notem que semana passada a gente falou que esse patamar de 50 dias ele era muito relevante, porque houve um rompimento, mas, né, se houvesse uma sustentação e uma recuperação, era um sinal muito interessante. Só que esses repiques aqui, eles têm um esgotamento. Então, se essa semana a gente ver um rompimento mais forte dessa linha de 50 dias de novo, pode ser que ele comece a buscar essa média móvel de 200 dias para testá-la também. Então, para ver se de fato o mercado ainda está otimista, ainda está olhando para longo prazo e dando um certo momentum de crescimento para a economia. Então, esse ponto que a semana vai ser bem decisivo. Vamos ver o quão impactante vai ser esse impacto aí da movimentação de juros no Japão em relação ao S&P 500, chamadas de margem. Lembrem que a seletividade é alta no mercado americano, então o turnover aí das ações também pode ser muito impactado. E quando a gente considera, né, o valuation, atualmente, né, considerando 8, né, S&P 500 all-time peaks in valuation, então é o maior patamar de valuation da história, considerando o agregado de 8 métricas, né? Aqui a gente tem trading preço sobre lucro, o preço de lucro futuro, né, o forward, então é o percentil, né, a média do percentil versus a história. Então a gente consegue ver que atualmente num patamar aí muito, muito, muito relevante. Todos os indicadores de valuation estão considerando o mercado americano extremamente caro. E quando a gente vai ainda mais afunilado para o mercado de semicondutores, aqui então nem se fala, o all-time high, né, desse mercado de semicondutores, deixando aí 2024 para trás já. E atualmente a gente tinha uma linha de queda no movimento, então vocês podem ver que os participantes nessa alta eram basicamente aqui 30%. E agora voltou, né, a subir, então rompendo uma média. Pode ser que isso seja um fator positivo ou não. Então, se isso aqui... É claro que quando a gente fala de economia, que pode ser isso ou pode ser aquilo, é muito comum, né? Mas olhem, né, que foi rompida, né, tinha uma linha de tendência de queda, mostrando uma fraqueza do setor, mas os preços se mantiveram por um período. E agora, com o all-time high, a gente vê a volta aqui da alta dessa participação, né, de mais empresas do ramo de semicondutores. Indo mais a fundo, né, de novo, aquela história não se repete, mas rima, a gente vê que os semicondutores já representam, em termos de market cap, cerca de 5% de toda a economia americana, de todo o S&P 500. Lá na bolha do .com foi algo próximo a 4%. Mas o que mais impressiona é esse aumento vertiginoso da participação dos semicondutores dentro da economia americana, ainda mais, né, com esse governo atual, que tem, né, prometido aí grandes incentivos, né, para a área de inteligência artificial e, consequentemente, a necessidade que existe aí de ampliação, né, de data centers, de capacidade de processamento, e isso, né, reflete diretamente no mercado de semicondutores. Então, algumas empresas aí podem se beneficiar muito desse movimento e deste investimento que está sendo feito aí por parte do governo americano. Mas e aí?
o quão isso vai, né, poder ser sustentável, o quanto que, de fato, essa economia de semicondutores vai ser relevante para a economia geral dos Estados Unidos e se ele vai, né, se manter por muito tempo. Então, notem de novo aqui o gráfico que a gente tem, né, um movimento de alta expressivo também em 99 e depois uma correção relevante. Vamos ter uma correção relevante de novo aqui, então a gente vai ter que analisar e esperar isso aí para saber o que vai acontecer, mas há um risco sim nesse setor. Outro ponto é a questão da negligência de risco em termos de precificação. Atualmente, os bonds das Magnificent Seven estão pagando praticamente a mesma coisa que os bonds dos títulos do governo americano. Então, nesse caso aí, isso aí tem um impacto direto na precificação de risco e podemos ver aí com talvez uma perda aí da classificação de risco americana, como até mesmo algumas empresas pagando um spread maior do que o governo americano. Isso vai ser uma coisa inédita no mundo, no mundo não, desculpa, na história, porque em alguns países isso acontece, mas isso pode acontecer aí, desculpa, eu falei maiores, né, mas quer dizer menores, né, títulos privados pagando aí taxas menores do que os títulos públicos dos Estados Unidos. Então isso aí pode ser um fator aí muito interessante e também demonstra uma certa negligência de risco, porque se eu estou apostando a favor de uma empresa versus um título governamental que detém a capacidade de emissão de moeda e para pagamento desses títulos, é realmente bem interessante essa dinâmica. Mas hoje, atualmente, né, praticamente são patamares de igualdade, né? Tanto os títulos públicos quanto os privados de altas empresas, né, empresas high grade, estão em patamares muito próximos lá nos Estados Unidos. Isso se demonstra muito claramente aqui, né, que os US Equities versus Credit, né, o prêmio de risco, a gente está vendo que os Investment Grade estão num patamar aí muito próximo do que a gente viu lá em 2007 e os High Yields, que são os títulos de altíssimo risco, pagando aí o mesmo spread que a gente viu lá em 2007. Então, olha como isso é assustador. Demonstra que, de fato, o mercado está negligenciando totalmente o risco dos high yields e precificando eles a um patamar muito próximo, né, dos high grades. E isso aí tem um impacto direto, né, numa situação de um eventual aperto, né, no mercado de crédito, porque a reprecificação ela é muito abrupta. Olhem o que aconteceu lá em 2006 para 2007, desculpa, 2007 para 2008. Olha os spreads dos títulos high yield disparando. O que de fato, né, acontece na prática é que o valor desses títulos é deteriorado, acontecem chamadas de margem, acontece aí uma série de fatores desencadeantes negativos para a economia e para os mercados como um todo. E quando a gente olha, né, o reflexo disso no ouro, notem que o ouro está, né, se valorizando, segue num patamar de valorização. Donald Trump falou alguma coisa sobre isso também, enquanto, né, a gente vê aqui que o título de 10 anos ainda num patamar muito elevado, que ele está invertido, né, pessoal? Então a gente olha a correlação do ouro com os títulos de juros, ele é uma correlação invertida. Então, quanto maior a taxa de juros, normalmente menor é a valorização do ouro. E nesse caso não, a gente está vendo o título de 10 anos se valorizando muito e aqui ao mesmo tempo a questão do ouro se valorizando também. Então é uma questão que nunca tinha acontecido e entende-se, né, uma parte disso que é pela demanda, porque tanto Rússia quanto China de 2021, né, do início do conflito lá na Europa para cá, tem comprado muito ouro, encarteirado em muito ouro dentro das suas reservas. Isso tem pressionado o preço do ouro também para cima, fora, né, a questão do mercado tradicional, que vê no ouro uma possibilidade muito boa aí de proteção e reserva. E para a gente aí finalizando, né, o último assunto, a questão do halving e da precificação do Bitcoin, que voltou para um patamar interessante, demonstrando aí que o ciclo está muito parecido com os anteriores. Claro, esse de 2024 agora um pouquinho abaixo, né, dos outros ciclos, mas historicamente, se a gente for ver aqui, né, está muito próximo, né, de uma nova perna de alta. Então, para quem gosta de olhar o ciclo do ativo, os criptoativos, principalmente o Bitcoin, demonstrando aí a possibilidade muito interessante de uma retomada forte da alta nas próximas semanas.
Então, pessoal, eram essas informações que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Agradeço demais quem ficou até o final da call. Se você gostou das informações, deixa essa curtida, confere se você está inscrito no canal, isso é importante também, até para você poder receber, né, todas as atualizações. A gente tende a começar a fazer mais vídeos aqui na Vinci também. E se você teve alguma dúvida, algum ponto que você queira saber mais detalhes, como a gente fez hoje, né, com aquela dúvida do Lorenzo, deixa nos comentários, coloca lá, pô, Glauber, quero entender melhor tal coisa. Não, mas tá, tu falou isso e depois falou aquilo, por que isso? Cara, coloca ali nos comentários, a gente vai fazer de tudo para responder o comentário e talvez, né, se for uma dúvida que possa ajudar mais pessoas, a gente traz no próxima call também. Então, agradeço demais quem ficou até o final da call. Nos vemos semana que vem novamente. Grande abraço a todos.